Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto e depois de uma pequena ausência, que agora nós estamos retomando com várias novidades para colocar vocês a par disso. Então, aqueles que por acaso ainda não conhecem o nosso canal, que estão chegando agora, se inscrevam, acione o sininho lá e deem o seu like de gostar ou não gostar, que é muito importante para nós. Bem, hoje nós vamos falar de um tema fascinante que para nós tem muita relevância, que é o seguinte: aos 6 minutos do dia 20 de março agora, para nós, na nossa tradição, a nossa raiz de Araré, nós temos a astrologia kármica de Umbanda aqui como estudo e fundamento. Então, para nós é muito importante isso, porque o ano para nós começa exatamente no dia 20 aos 6 minutos. E esse ano é regindo daí, veja bem, por que isso? Porque é quando o Sol entra em Áries, ou seja, entra em Marte ali que rege Áries. Então nós começamos o ano com o Ogum, aquele que vem no caminho, na sua cavalaria. E nós temos também, na contraparte, na Quimbanda, o senhor Exu, o senhor Tranca-Ruas, que é serventia de Ogum. Então, veja bem que as coisas se casam. Então nós vamos ver que esse ano é um ano muito interessante. Nós, na tradição de Araré, trabalhamos na astrologia kármica de Umbanda com o ascendente do Brasil em peixes. Então nós vamos ver algumas coisas aqui interessantes. Apesar que eu vou deixar bem claro que o ano astrológico, que começou no dia 20 aos 6 minutos, ele vale para todo o planeta. E eu vou falar agora especificamente então do Brasil, com um ascendente em peixe, que é o que nós trabalhamos. Outros astrólogos de outras correntes trabalham com um ascendente em aquário também. E aqui eu não vou dizer que estão errados, nós estamos certos, eles estão errados, enfim, não, nada a ver. Só nós temos com isso, porque nós pensamos e sentimos o Brasil ainda no signo de peixe, que é um signo de misticismo. E o povo brasileiro é misticismo, é formado de várias crenças, fé, a fé religiosa é muito intensa, e que isso tem seu lado positivo, mas também o excesso, que muitas vezes nós vemos, tem o seu lado negativo, que é justamente muitas vezes as pessoas na sua crença são levadas a serem manipuladas pela fé e pela religião. Bem, então, esse ano começou recentemente, agora no dia 20 aos 6 minutos. E temos como regência do ano, na nossa tradição, nós temos o quê? Nós temos Saturno, que é regido por quem? Saturno é regido por Iorimá na nossa tradição, que tem como contrapartida o Exu Senhor Pinga-Fogo. Então nós vamos ver o seguinte: nós temos um ciclo grande, que é o ciclo que começou em 2017, precisamente, que é o ciclo de Orimá, ou seja, ciclo de Capricórnio, ciclo de Saturno. É um ciclo grande que dura 36 anos. Então vocês imaginam um ciclo grande, um ciclo um pouco menor agora, que é esse ano regido por Orimá, que rege Saturno. Nós vamos ver então essa dupla regência. E nós vamos ver no ascendente do Brasil, que eu falei antes, aonde é que cai isso? Cai no ascendente justamente aos 6 minutos do dia 20, olhando esse ascendente, cai no mapa do Brasil, especificamente, no signo de Capricórnio, que é regido também por Saturno, que é Iorimá. Então nós temos aqui uma triplicidade dando força para esse ano que vai ocorrer. Então nós vamos ver que é um ano, por exemplo, né, é um ano que nós poderemos ver que é um ano de construção, porque o signo de Capricórnio, Saturno, ele é um signo que constrói, que é um signo de solidez, né? Nós temos inclusive a imagem, aquela simbólica, né, das cabras que sobem, né, a montanha.
uma montanha íngreme, aquilo, e elas conseguem subir, ou seja, é o signo da perseverança. Então é tempo de perseverança, de persistência, de que a gente para conquistar. Mas tudo que se conquista nesse ciclo não se perde, porque é bem estruturado. Mas tem um outro lado também que eu quero deixar para vocês aqui, que, por exemplo, o símbolo desse signo é uma foicezinha, ou seja, tem o que? Ceifar. O que é ceifar? A gente ceifeia, vai ceifar, por exemplo, né, o joio do trigo para limpar, ou seja, é um momento também de justiça. Então nós vamos ver que nós temos dentro dessa conjugação, nós temos a sabedoria de Orixá, nós temos a justiça e nós temos a execução na parte dos senhores Exus. Então nós vamos ver que isso é muito importante para todos nós, que estamos agora começando tudo isso na força de Ogum, ou seja, no dia 20 aos 6 minutos entrou a vibração de Ogum. Para nós, da nossa tradição, respeitamos quem pensa diferente, só estou trazendo a nossa visão para vocês conhecerem um pouco. Então, Ogum é aquele que nos impulsiona nesse caminho, que nos dá a força, que é o início, com o seu ímpeto, com a sua força, com a sua vitalidade. Então, é um momento propício para a gente começar tarefas novas. Então, e sendo persistente e perseverante, como o próprio signo indica, da regência maior, como eu falei anteriormente, a conquista, a solidez daquilo. Então, isso é muito importante nesse momento para todos aqueles. Mas, em compensação, quando a gente começa a construir algo que é nefasto, algo que é destrutivo, isso vai se consolidar e também vai ter um ceifamento. Então, isso é muito importante. Ainda mais que nesse ano, se nós vamos ver, Plutão, que é o signo respondente também dos senhores Esséias, nós vamos ver que Plutão ele está em Aquário. E ele entrou agora, faz pouco tempo em Aquário, e ele vai ficar em Aquário até setembro, e depois em setembro ele vai dar uma pequena saidinha. Se vocês contarem, no momento que ele entrou até setembro, dá 9 meses. Isso é uma gestação. Então é muito importante a todos nós aquilo que nós estamos gestando agora. Porque depois aquele filho, quem vai ter que embalar é nós. Então, preste bem atenção naquilo que vocês estão produzindo, gestando. Porque depois, o que ocorre? Plutão sai de Aquário, dá à luz a esse filho, depois volta para Aquário definitivamente por 20 anos, dentro desse ciclo maior de 37 de Orixá. Ou seja, tudo aquilo que nós, malevolamente ou intencionalmente, levianamente, nós estamos gestando, nós vamos colher esses frutos. E daí vai ter o ranger de dentes e a lágrima que não para de correr e que não vai adiantar. Então nós temos que ter bem isso. Em contrapartida, se você semeia coisas boas e constrói, é o tempo de construção. Sempre é uma balança, né? Se nós vamos ver. Só que nessa triplicidade que nós temos agora, no ascendente, no ano que começa com o Ogum, conjugado com o Orixá que rege o ano, segundo a nossa tradição, que é Iorimá, e nossa contraparte, o Senhor Pinga Fogo, nós vamos ver que é um ano que é de construção, mas também é um ano intenso, é um ano de luta, né? É um ano mas também é de conquista. Então eu gostaria de chamar de vocês para que vocês tenham toda a ciência de tudo aquilo. Como vocês podem notar, que a própria justiça no Brasil hoje, né, falando em termos brasileiros, a próprio senso de justiça hoje está modificando no Brasil, está se acelerando, está se aprofundando. E como eu disse que é um tempo também de ceifar, e que começou lá em 2017, nós vamos ver que muitas coisas estão vindo à tona e estão sendo julgadas. Nós vamos ver o caso do Robinho, o caso do Daniel, nós vamos ver todas as outras. Estou dando como exemplo esses mais famosos que são viventes, né? Mas cada um de vocês pode ter na sua vida particular isso, ou algum conhecido, alguma coisa. Então há um ajuste kármico agora,
Porque o símbolo, né, justamente de Orimá, né, Saturno, é um ajuste kármico. Ele é o senhor kármico, é conhecido Saturno. Então, é da cobrança. E quem é que faz a execução? Os senhores Exus. Começando esse ano na regência de Pinga Fogo, né, que rege, né, também a Calunga Pequena. Então nós vamos ver que é um encerramento de ciclo de morte, mas também é um de renascimento, uma outra dimensão, para um outro plano ou para uma outra vida. Então nós temos que ter isso muito, muito, muito em mente para a gente ver o que cada um de nós está escolhendo fazer para o seu futuro. Tenho em mente isso, porque esse vídeo vai ficar gravado e vocês vão ver nos próximos 20 anos muitas coisas acontecerem e se mudarem. Então nós vamos ver que estamos saindo também e entrando, veja bem, 20 anos de Plutão, que é o executor de Exu, em Aquário. Aquário é um signo progressista. Se nós vamos ver, por exemplo, quando é que Plutão esteve em Aquário a última vez, sem ser agora que entrou recentemente? Há 240 anos atrás, quando ele deu toda a volta. O que aconteceu há 240 anos atrás? Queda da Bastilha, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, por aí afora. Ou seja, mudou a vida. E como o Aquário também é das mudanças e da inovação, a inteligência artificial também vai estar muito em voga. Teremos grandes avanços. Então eu vou dizer para vocês todos, tenham cuidado naquilo que estão semeando. Porque depois que o filho, o rebento nascer, vai ter que embalar. E muitas vezes não vai gostar do choro dele ou vai se alegrar com a alegria e o sorriso. Depende de você aí que está me escutando. E que todos nós tenhamos um 2024 carregados com a boa esperança, com a cavalaria de Ogum abrindo agora o caminho, que Exu nos impulsiona dentro desse caminho e que todos nós tenhamos o quê? Muita fartura. E como eu sempre digo, que Exu nos afaste a miséria, trazendo a fartura, que Exu nos afaste a moléstia, trazendo a saúde. Um bom ano a todos, saravá, luz no caminho e paz no coração.